Olá, pessoal! Na aula de matemática de hoje, veremos potências com expoente inteiro negativo e suas propriedades. Hoje, vamos relembrar o conceito das potências já visto em outros anos. Uma potência é um produto de fatores iguais e ela é representada da seguinte forma: a elevado na b igual a x, onde a é a base, b é o expoente e x a potência. A base é o fator que se repete, já o expoente é o número de vezes que repetimos a base, e a potência é o resultado da operação, chamada potenciação. Vejamos um exemplo. 3 elevado na potência 4. Primeiro, vamos identificar quem é a base e quem é o expoente. Nesse caso, a base é o 3 e o expoente é o 4. O expoente indica quantas vezes que o fator se repete, ou seja, quantas vezes a base irá se repetir. Como o expoente é 4, iremos repetir a base 4 vezes, ou seja, irei repetir o número 3 4 vezes. Resolvendo isso por partes. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 9 é 81. Então, o resultado, a potenciação de 3 elevado ao expoente 4 vai ser igual a 81. Agora, vamos ver a potência com expoente inteiro negativo. Quando uma potência possui expoente negativo, a propriedade usada para calculá-la é a seguinte: a elevado na menos b igual a 1 sobre a elevado na b. E esse a, ele precisa sempre ser diferente de zero. Essa propriedade geralmente é lida da seguinte maneira: quando uma potência possui expoente negativo, inverta sua base e também o sinal do expoente. Então, para resolver potências cujo expoente é negativo, iremos proceder da seguinte maneira: escreva a base na forma de fração, inverta a base e também o sinal do expoente. Mas por que invertemos a base e trocamos o sinal? Vejamos. Aqui eu apresento alguns exemplos. No primeiro caso, nós temos 2 elevado a 2, que também chamamos de 2 ao quadrado. Vocês já sabem quanto é 2 elevado na 2. A base e o expoente são 2, então eu vou repetir a base 2 vezes. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Agora, no segundo caso, eu tenho 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2, porque qualquer número elevado ao expoente 1, ele vai ser igual a ele mesmo. Agora, no terceiro caso, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Percebam uma coisa. Quando nós fizemos 2 elevado a 2, nós obtemos o resultado 4. 2 elevado a 1, resultado 2. 2 elevado a 0, o resultado 1. Nós estamos diminuindo os expoentes. E o que está acontecendo com o resultado? De 4 para 2, isso significa que para chegar naquele resultado, nós dividimos o 4 por 2. Então, 4 dividido por 2 deu 2. Agora ali, do 2 para chegar a 1, nós dividimos por quanto? Por 2 novamente, pois 2 dividido por 2 é 1. Agora, como encontro o próximo resultado? Nós iremos pegar o 1 e dividir por 2, porque vocês podem notar ali que
esse 2, ele está se repetindo, a divisão sempre vai ser por 2. Então, eu preciso dividir o 1 por 2. E 1 dividido por 2 é quanto? É 0,5. Só que em forma de fração, nós podemos representar esse 0,5 como 1/2. Então, o que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Vocês podem ver que o 2 menos 1, ele vai ser igual a 1/2. Vejam que o 2 veio para baixo, então nós fizemos a inversão. Lembre que quando não tem denominador nenhum, eu coloco o denominador 1. Por isso que vou fazer essa inversão. Vamos ver o exemplo 1. Eu preciso escrever a base em forma de fração. Então, é a primeira coisa que nós iremos fazer quando temos uma potência de expoente negativo. Nossa base, nesse caso, é o número 5. Para escrever esse 5 em forma de fração, como é que eu vou proceder? Lembrem que quando não tem nada embaixo do número, isso fica subentendido que temos o denominador 1. Então, nesse caso, eu tenho a fração 5 sobre 1. Agora, invertemos a base. O que eu vou fazer? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, eu vou ter 1 sobre 5. Notem que eu fiz a inversão também do expoente. O expoente, ele era negativo. Agora, ele vai ficar positivo. Nós mudamos o sinal do expoente. Resolvendo isso, eu vou ter 1 sobre 25. Por quê? Porque o 1 elevado ao quadrado a gente nem precisa colocar, porque sempre vai ser o 1. Porque o número 1 elevado a qualquer expoente, ele vai ser igual a 1. Mas a parte de baixo, nós precisamos resolver essa potência. Então, 5 ao quadrado, ele é igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. Agora, no exemplo 2, nós temos 2 sobre 3 elevado na menos 3. O que nós precisamos fazer? Inverter a base. Então, eu tenho 2/3, já está numa forma de fração. Então, eu vou inverter. Invertendo, o 3 passa para cima e o 2 passa para baixo. E o que eu faço com o expoente? O expoente era negativo. Nós precisamos trocar o sinal desse expoente. Então, eu vou ficar com mais 3. Agora, nós iremos resolver essa potência. Então, eu vou ter que elevar o numerador ao expoente e o denominador ao expoente. Então, eu vou elevar 3 na 3, vai ser igual a 27. E 2 elevado na 3 é igual a 8. Logo, o resultado dessa potência é 27 sobre 8. No exemplo 3, nós temos de novo um exemplo de uma potência já em forma de fração. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Apenas inverter. Não precisamos escrever a base em forma de fração, porque ela já está escrita. Então, invertendo, o 8 vai passar para cima e o 1 vai passar para baixo. Então, eu vou ter 8 sobre 1. O expoente, nós iremos trocar o sinal. Ele era menos 2, ele vai ficar mais 2. Agora, para resolver isso, lembrem que 1 elevado a qualquer potência, ele sempre vai ser igual a 1. Então, a gente vai esquecer o 1 e vai só resolver a parte de cima. 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que vai ser igual, então, a 64. Agora, nós iremos ver as propriedades de potências. A primeira propriedade que iremos estudar é a multiplicação de potências de mesma base. Então, o que acontece quando
a minha potência ela tem a mesma base e nós estamos multiplicando ela. Nesse caso, eu tenho A na M vezes A na N. Notem que a base vai ser o A. Então, o que eu faço? Eu repito a base, repito A, e irei somar os expoentes. Então, expoente M mais N. Lembrem que esse A sempre precisa ser diferente de zero. Na segunda propriedade, nós iremos ver a divisão de potências de mesma base. Então, no mesmo caso da primeira, nós temos uma base igual. De novo, a nossa base é A. Então, o que eu preciso fazer? Vou repetir a minha base e subtrair os expoentes. Então, na multiplicação, nós somamos e na divisão, subtraímos. De novo, o A sempre vai ser diferente de zero. A terceira propriedade é uma potência de potência. Então, eu tenho A elevado na M elevado na N. Como que eu vou resolver isso? Eu vou multiplicar essas potências. Então, eu repito a base, que é A, e multiplico as potências. De novo, A diferente de zero. Na quarta propriedade, temos potência de um produto. Lembrem que o produto é a multiplicação. Então, eu tenho A vezes B elevado na N. Como que eu vou resolver isso? Eu vou aplicar esse expoente tanto para a base A como para a base B. Resolvo as potências e multiplico os resultados. Na quinta propriedade, é potência de um quociente. Como que nós iremos resolver? Lembrem que quociente é a divisão. Então, eu quero A dividido por B. Tenho duas bases, elevado na N. Como que eu resolvo isso? Nós vamos ter, então, uma fração de A sobre B elevado na N. E aí, nós iremos elevar essa potência, esse expoente, nas duas bases, tanto na base A como na base B. E, novamente, o A sendo diferente de zero. Vejamos alguns exemplos. No exemplo A, eu tenho 4 elevado na 3 e 4 elevado ao quadrado. Nós temos uma multiplicação de bases iguais, porque nossa base aí é 4. Pela primeira propriedade, o que nós fazemos? Copiamos a base, nesse caso a base é igual, então copiamos o 4 e somamos os expoentes. 4, que é a base, e soma os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Então, temos uma potência de 4 elevado ao expoente 5. Resolvendo isso, nossa base irá ser multiplicada 4 vezes, porque o expoente vai determinar quantas vezes multiplicamos o número 4, e isso vai ser igual a 1024. No segundo exemplo, temos bases iguais. Nossas bases são 2. O que eu vou fazer quando tem uma divisão de base igual? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, vou subtrair 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Então, teremos a base 2, o expoente 2. Multiplicando isso, resolvendo essa potência, eu terei como resultado o número 4. Agora, no exemplo C, eu tenho 7 elevado ao quadrado, novamente. Pela propriedade, o que nós iremos fazer? Nós iremos multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 7 elevado a 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou ter a base 7 e o expoente 4. Resolvendo isso, vai ser igual a 2.401. Já na D, nós temos o produto elevado ao expoente 2. Como que eu vou resolver? Pela propriedade, nós iremos aplicar o expoente às duas bases. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao quadrado. Resolvendo a potência de cada base, eu vou ter o quê? 4 vezes 36.
Agora, a gente pode, então, resolver o produto. 4 vezes 36 é igual a 144. E no exemplo da letra E, nós temos o quociente 8 dividido por 5 elevado a um expoente, que é o expoente 2. Nós iremos fazer o quê? Fazer a divisão dessas bases. Então, eu fiz uma fração. 8 sobre 5 elevado ao quadrado. Mas como que eu resolvo isso? Vou elevar esse expoente 2 tanto para o numerador como para o denominador. Quanto que é 8 elevado ao quadrado? 64. E 5 elevado ao quadrado? 25. Pessoal, até a próxima aula. Lembrem de realizar as atividades e postar no Facebook. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Abraços!